Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, né? Nós vamos falar hoje sobre a origem da vida na Terra, não é? E os reinos e a diversidade de organismos. Então, como é que a gente entende, né, que as plantas, que é o foco da disciplina, né? Como é que essas plantas elas surgiram na Terra, né? Como é que tudo isso começou? Então, eu sempre inicio essa aula com uma frase que eu acho fantástica e que ela demonstra muito claramente a importância dos vegetais. Que é essa frase: o que guia a vida é um pequeno fluxo mantido pela luz do sol. Então essa frase ela consegue expressar a grande importância que é o fenômeno, né, natural feito pelas plantas, né, pelas algas, chamado de fotossíntese, né? Então só é possível ter vida na Terra a partir da fotossíntese, né? Então eu acho que essa frase ela exprime muito a importância dos vegetais. E como a gente vai falar sobre isso, eu sempre inicio essa aula com essa frase. Bom, a história geológica da Terra, né, e a origem da vida, ela tem como início uma teoria, que é a teoria do Big Bang. Então, no início, era uma poeira cósmica, né, houve uma grande explosão, por isso que chama Big Bang, né, uma grande explosão. E a partir daí, né, inicialmente foram formadas estrelas dessa grande explosão, depois as galáxias, e a Via Láctea é uma delas, né? Foi formado o protossol, depois o Sol e o Sistema Solar e todos os planetas que a gente conhece, né? E aí, a partir daí, dentre esses planetas que foram criados, estava a Terra, certo? Que na verdade a Terra era, no início, um aglomerado de poeira e gases girando em órbita ao redor do Sol. Isso há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Tá? Então, é uma teoria, essa teoria é a que a gente acredita enquanto evolucionista, né? A gente não está falando aqui de outras teorias, por exemplo, a teoria do criacionismo, né? Que aí a gente entraria num outro assunto, mas para quem estuda essa parte de biologia, né? E acredita no evolucionismo, então a gente acredita nessa teoria do Big Bang. Na verdade, eu acho que uma coisa não altera, não influencia na outra. Eu acho que as duas coisas são perfeitamente, acho que as duas coisas ocorreram, né? Não sei se simultaneamente ou não. Eu sou da linha que acredita também na origem de tudo através de Deus, tá? A Terra ela sofreu uma chuva de meteoros, né, que aqueceu a Terra em grande quantidade, né, e provocou uma grande quantidade de chuvas, descargas elétricas, né, esse cenário que eu estou mostrando aí nessas figuras para vocês, são figuras, né, retiradas de livros, né, então imagina-se que a Terra inicialmente ela tinha essa característica, né, essa paisagem de muitas chuvas torrenciais, né, de raios e formação de gases com muitos vulcões em erupção, né? E depois ela resfriou, né? E quando ela resfriou, ela era muito quente, e depois que ela resfriou, graças à quantidade de chuva que caía na época, e quando ela resfriou, houve surgimento de vida na Terra, certo? Bom, então, nessa Terra primitiva, era formado agregados de moléculas orgânicas, que a gente chama de microsferas de proteinoides, né, que se agrupavam formando células chamadas células primitivas, né, que evoluíram, tornando-se mais complexas com o passar do tempo. Tá? Essas moléculas, como vocês estão vendo aí, elas serviam de fonte energética para as primeiras formas de vida, que eram os heterotróficos.
né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque sempre que eu dou essa aula, algum aluno sempre me pergunta assim, professora, eu sempre achei que quem iniciou tudo tinha sido os autotróficos. Não, vocês vão entender por quê. Na verdade, as primeiras formas de vida eram dos seres heterotróficos, tá? Principalmente os quimiosintetizantes, certo? As células primitivas, elas foram capazes de usar, então, estes abundantes compostos, né, para satisfazer nas suas necessidades energéticas, que é o que a gente chama de coacervado. Lembra do coacervado que vocês viram lá no colégio? Na verdade, eram essas microesferas de proteinoides que se organizavam, né, aleatoriamente na água, né, mas de uma forma bastante organizada e complexa, tá? Como é que a gente sabe disso, né? A gente sabe através dos fósseis, né? A gente tem muitos fósseis de plantas, então a gente é capaz de a gente encontrar nesses fósseis de plantas, né? Nessa fotografia real, vocês estão vendo fósseis de pteridófitas, o que comprova a existência desses vegetais na Terra, né? E esses estromatólitos. O que são esses estromatólitos? Onde eles estão, né? Esses estromatólitos ocorrem na Austrália, né? E, na verdade, são rochas formadas de biofilme de micróbios. Na verdade, a grande maioria de são bactérias. E por esses estromatólitos, a gente tem como contar esses anéis que vocês estão vendo aí na figura superior dos estromatólitos e conseguimos detectar a partir daí a origem da Terra, quantos anos tem a Terra, né? Porque são esses micro-organismos que existiam na água e que ao longo do tempo eles vão morrendo, né? E vão formando esse biofilme em cima, morrendo ou não, também eles podem estar vivos também, né? E eles vão formando essa camada e agregando, né, esse substrato e formando uma rocha. Na verdade é uma rocha, só que a gente chama de uma rocha viva. Isso seriam os estromatólitos, né? Em grande quantidade nessa foto, na Austrália, o local onde você tem grande quantidade de estromatólito. E aí nós tivemos o aumento dos heterótrofos, tá? Então, primitivos, que eram essas bactérias heterotróficas, que eu falei para vocês, que levou ao aumento da utilização das moléculas complexas, que se tornaram escassas. Então, aquelas moléculas que eu falei para vocês no início, né, os coacervados, aquelas moléculas de proteína, elas serviam de fonte para essas bactérias heterotróficas. E aí houve um aumento de bactérias, né, que elas começaram a se proliferar porque tinha recurso. Toda vez que você tem recurso, então, os organismos tendem a se proliferar. E aí elas começaram a se tornar escassas, porque nem todo recurso ele é ad eterno, né? E aí começou a ocorrer um fenômeno conhecido como competição. A gente tem muito recurso, quando a gente tem muito recurso, a gente tem muitos organismos que se desenvolvem por conta desses recursos, mas a partir do momento aquele recurso ele começa a escassear, e aí começa a ficar os mais aptos, né, para poder competir por aquele recurso, certo? Sob a pressão da competição, as células que podiam fazer uso mais eficiente das fontes limitadas de energia tinham maiores chances de sobrevivência. Então começou a ficar escasso e quem conseguia fazer uso, né, dessa quantidade, mas de uma forma mais eficaz, mais eficiente, começou a ter chances de sobrevivência, tá? E aí, com o tempo, né, houve a evolução das células que eram capazes de fazer suas próprias moléculas ricas em energia a partir de materiais inorgânicos simples. E aí sim surgiram os autotróficos. A partir de um heterotrófico, por conta de uma pressão, é sempre assim, gente, sempre há uma pressão no meio, e essa pressão no meio ambiente faz com que haja uma modificação na forma de utilizar essa energia. E aí surgiram os autotróficos, certo? Os mais bem-sucedidos desses autotróficos eram os que faziam fotossíntese graças a um complexo sistema que eles tinham de pigmentos, né? E uma maneira de armazenar a energia em uma molécula orgânica. Que pigmentos eram esses, né? Era a clorofila.
né? E eles eram capazes de armazenar essa energia para sempre que precisasse tê-la para poder fazer fotossíntese. Então, os autótrofos, né, eles proporcionaram um fluxo de energia na biosfera, e isso fez com que a face do planeta ela se modificasse e aumentasse a quantidade, portanto, de oxigênio, porque o produto da fotossíntese é água e oxigênio. Então, uma vez que eu começo a aumentar a quantidade de autotróficos, eu começo também a aumentar a quantidade de oxigênio. Então, aqui, essa figura mostra a luz solar, né? E mostra uma cadeia alimentar, né? Onde a gente tem na base os decompositores, depois nós temos os produtores, né? Que são os que utilizam energia diretamente, assim que aquela energia solar chega até o sistema, os produtores são os primeiros a captar essa energia. E aí os consumidores primários que vão ter essa energia diretamente desses produtores, porque eles se alimentam desses produtores, e os consumidores secundários e terciários, assim sucessivamente. Conforme eu vou tendo consumidores terciários, quaternários, etc., essa energia captada dos produtores, ela tende a ir diminuindo, né? Ok? Então, você vai tendo uma perda energética, conforme você vai se organizando nessa cadeia alimentar, tá certo? Bom, duas importantes consequências de tudo isso que aconteceu nessa Terra primitiva. Uma, formação da camada de ozônio, né? Porque a partir do oxigênio eu também tive a formação de O3, que é a camada de ozônio, e essa camada de ozônio que a gente tem até hoje é o que proporcionou que outros organismos pudessem viver na Terra, uma vez que ela começou, graças a essa produção de ozônio, a gente começou a ter na Terra, sobre a Terra, a proteção contra os raios ultravioletas que queimavam. Eles passavam diretamente da luz do Sol para a Terra. Então a Terra era muito quente, né? E acabava queimando e degradando muitas proteínas, enzimas, etc. Porque você não tinha uma proteção dos raios ultravioletas do Sol. E aí essa proteção só foi possível a partir do momento em que você se desenvolveu, né? Que os seres autotróficos com oxigênio, né, como um produto da fotossíntese, começou-se a formar o ozônio a partir do oxigênio. Então você tem uma maior eficiência na utilização de moléculas contendo carbono, que são ricas em energia, formadas pela fotossíntese, né, o que permitiu que os organismos eles quebrassem as moléculas de carbono por um processo chamado respiração, né? Respiração, que é, o que é a respiração? É um processo onde você quebra as moléculas de oxigênio, né? Bom, então, antes da atmosfera acumular oxigênio e se tornar aeróbica, porque ela era anaeróbica. Então, a Terra primitiva ela era rica em heterotróficos e anaeróbica. Depois ela passou a ter aeróbicos e organismos que conseguiam fazer fotossíntese, os fotossintetizantes, né? Então, antes da atmosfera acumular esse oxigênio e se tornar aeróbica, as únicas células que existiam eram células procarióticas, certo? E essas células procarióticas, ao que tudo indica, eram as árqueas, que são essas fotos, na verdade são micrografias, né, feitas em microscópios eletrônicos, né, onde você consegue ver algumas espécies, né, possíveis microfósseis dessas bactérias, né, essas árqueas termofílicas, metanogênicas, né, que são essas bactérias que vocês estão vendo aí, termofílicas porque elas suportavam
aquela terra muito quente, com altíssimas temperaturas e não se degradavam, né? E nós temos essas bactérias até hoje, e metanogênicas, né? Ou seja, elas utilizavam o metano, elas produziam, tinham como produto o metano. E aí o aumento do oxigênio na atmosfera proporcionou então o aparecimento das células eucarióticas, né? E aí a gente tem, na verdade, a gente tem duas hipóteses, né? Uma que é mais aceita e uma menos aceita para esse surgimento das células eucarióticas. Então, uma hipótese é a chamada hipótese autogênica, né? Se vocês prestarem atenção na primeira figura, a hipótese autogênica, ela diz assim: seguindo a hipótese autogênica, as células elas desenvolveram membranas, um sistema de endomembranas, né, que foram resultantes de invaginação da membrana plasmática, né, formando essas várias camadas de membrana, como a gente tem na célula, que a gente sabe que existe nas células hoje, né? E algumas dessas invaginações armazenavam o DNA formando um núcleo, certo? Outras membranas deram origem a organelas semelhantes, como por exemplo o retículo endoplasmático. E no decurso, né, da evolução, algumas porções do material genético abandonaram o núcleo e evoluíram sozinhas no interior de estruturas membranares, dando origem a organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos. Então, essa é uma hipótese menos aceita do que a próxima que eu vou falar, que é a hipótese endossimbiótica, né? A autogênica, então, ela acredita nessa invaginação que formou a célula e como é que formou o núcleo, porque uma dessas invaginações acabou selecionando o núcleo, e a gente sabe que toda célula eucariótica ela é nucleada. E a outra hipótese é a hipótese endossimbiótica, né? A endossimbiótica, que é a mais aceita, ela acredita que um organismo procariótico, né, uma célula procariótica, ela tenha incorporado uma outra célula, né, e porque isso é muito comum na natureza, né, essa incorporação de células se alimentando de outras células, né, organismos com outros organismos e tal, incorporando para adquirir energia, né? Então, isso é muito comum na natureza. Então, eles acreditam que uma célula procariótica entrou dentro de uma outra célula, né? E acabou fazendo com que essas células começassem a trabalhar dentro daquela outra célula por uma simbiose, né? Onde não há nenhum prejuízo, mas sim lucro para as duas células que estavam ali. A que incorporou e a outra, que não digeriu essa célula que entrou, pelo contrário, né? Entrou e foi incorporada como uma organela. Então, a gente, nessa teoria endossimbiótica, acredita-se que as células se transformaram, que foram incorporadas, foram as mitocôndrias e os cloroplastos. Por que foram as mitocôndrias e os cloroplastos? Porque tanto as mitocôndrias como os cloroplastos, eles possuem DNAs específicos, além do DNA celular onde eles estão, né, na célula normal, na célula que eles estão. Eles possuem um DNA específico, como se eles fossem realmente um organismo separado, mas que viveu dentro dessas células de uma forma simbiótica, então, transferindo energia para essa célula, né? E essa célula dando proteção para essa organela que estava lá dentro, né? E foi assim que se desenvolveu, então, pela essa teoria endossimbiótica, essas células, essas duas organelas surgiram a partir daí. E essas duas organelas são super importantes quando a gente está falando de evolução, né? Principalmente quando eu estou falando de eucariontes e estou falando de cloroplastos, né? De pigmentos, que a gente vai falar. Que na verdade essa hipótese endossimbiótica nada mais é do que uma
teoria sobre a evolução desses pigmentos, né, do cloroplastos. Então, nesse organograma, a gente consegue visualizar bem que no início nós tínhamos então os protobiontes, né, que deram origem aos procariontes, né? Esses procariontes, eles tinham alguns que realizavam fotossíntese e outros que realizavam quimiossíntese, como eu falei para vocês, ou respiração anaeróbia, certo? Os que realizavam fotossíntese, eles possuíam uma grande concentração de oxigênio, contribuíram para que ocorresse uma grande concentração de oxigênio na atmosfera, né, aumentando bruscamente essa quantidade, né? E aí, com isso, ocorreu a morte de diferentes grupos de procariontes, né, e outros sobreviveram, né? Esses que sobreviveram, alguns sobreviveram em um ambiente sem oxigênio e outros com a capacidade de resistirem ao oxigênio, né? Então, alguns conseguiram, né, conseguem, e esses que conseguiram resistência ao oxigênio são os que nós chamamos de nossos ancestrais, certo? Que, ao que tudo indica, são as bactérias que foram capazes de fazer fotossíntese, né? Bactérias que eram capazes, então, de resistir ao oxigênio. Então, aqui é um resumo do que eu acabei de falar. Então, na hipótese autogênica, invaginação da membrana plasmática e porções de material genético que abandonaram o núcleo, né? Abandonaram, aí está no sentido de formaram o núcleo. E aí a célula eucariótica se formou dessa forma, né? E na teoria endossimbiótica, invaginações da membrana plasmática, né? Simbiose com um procarionte heterotrófico aeróbio, né? E mitocôndrias e cloroplastos, no caso da endossimbiótica, com dimensões semelhantes a bactérias. E essas organelas produziam suas próprias membranas e replicavam-se por um processo semelhante à fissão binária. Essa fissão binária, que é, na verdade, uma grande maioria de bactérias, se reproduz dessa forma, né? E possui o seu próprio material genético, como eu disse, o DNA circular, sem estonas associadas, né? Então, deixa eu voltar. Então, esses organismos, eles possuem o seu próprio material genético, independentemente do material genético da célula onde eles estão. E os ribossomos destes organismos, ele apresentam mais semelhanças com os ribossomos dos procariontes. E na membrana destas organelas, né, estão presentes enzimas e sistemas de transporte semelhantes aos dos procariontes. Então, atualmente, verifica-se alguns casos de simbiose obrigatória entre alguns eucariontes e bactérias. Como eu disse para vocês, isso é muito comum na natureza até hoje. Então, eles acreditam que foi exatamente isso também que aconteceu naquela época. Então, nós partimos de um organismo unicelular que sofreu competição, né, por conta de um recurso que começou a ficar escasso. A partir daí, então, você teve uma formação de colônias com nenhuma ou com pouca diferenciação celular, ou quase nenhuma diferenciação celular, né? Se formavam colônias ali, e aí essas colônias sofreram diferenciação celular, e a partir daí nós tivemos a formação dos multicelulares, dos organismos multicelulares, com diferenciação celular, né? Porque os multicelulares, cada célula vai ter uma função, e em função dessas funções que a célula executa, ela vai ter uma forma diferente. Então aí surgiram os multicelulares. Quais são as vantagens
da multicelularidade. Maiores dimensões, então para a predação vai ser menor, porque você tem uma maior dimensão. Maior diversidade, o que possibilitou uma melhor adaptação a diferentes ambientes, né? Uma diminuição da taxa metabólica, que é resultado da especialização celular, que permitiu uma utilização de energia muito mais eficaz, né? Diminuiu o metabolismo, e aí você tem especialização celular para isso, que a gente vai ver que isso acontece ainda em organismos até hoje, né? Que é utilizar a energia de uma maneira eficaz sem gastar tanta energia, né? Maior independência em relação ao meio ambiente, graças ao equilíbrio ou homeostasia, devido à interdependência entre vários sistemas de órgãos, né? Entenderam? Bom, então nós falamos como foi esse início, né? E aí o ambiente que tudo surgiu é o ambiente marinho. Foi no ambiente marinho. Então os nossos ancestrais iniciaram a vida no ambiente marinho, né? Primeiro, a terra primitiva ela tinha água salgada, né? Então os mares foram os primeiros que foram criados. O mar aberto, ele é rico em minerais, né? Que foram diminuindo devido à abundância de organismos fotossintetizantes. Então, quando esses organismos fotossintetizantes começaram a abundar, esses recursos, né, começaram a escassear, certo? Bom, os costões rochosos, ricos em nitratos e minerais carregados das montanhas e rios, formam um ambiente um tanto complicado para se fixar alguns organismos. É um ambiente muito estressante, né? Porque esses costões rochosos é onde a gente vai encontrar as algas, né? Então, esse mar aberto, ele é rico em fitoplâncton, ele é rico em microalgas, mas as macroalgas, elas precisam se fixar em algum substrato, né? Então, onde que elas se fixam? Geralmente em costões rochosos. É onde a gente acha a maior quantidade de algas quando a gente vai para o ambiente marinho, né? Elas precisam de luz para fazer fotossíntese, isso não significa que algas não existam em locais mais profundos, posso ter, né? Desde que ela tenha exatamente o que eu acabei de falar, eficiência na captação, algumas estruturas eficientes na captação de energia solar, mesmo no fundo, né? Só que é um ambiente complicado porque ele estressa, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma maré a cada 6 horas, né? Então eu tenho um enchimento e esvaziamento a cada 6 horas. 6 horas para encher a maré, 6 horas para esvaziar a maré, né? Então, esse movimento traz estresse. As ondas estressam, né? Muito vento, muita onda. É um ambiente estressante para esses organismos que deram origem ao que a gente tem hoje, das plantas terrestres. Então, tudo começou no mar, né? E tudo começou com esses organismos, com o corpo no formato de talo, né? Que a gente diz formato de talo, que são as algas. Tudo se iniciou exatamente no ambiente marinho. Bom, e aí a gente tem aqui, né, um sistema de 3 domínios que eu falei para vocês. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, quando eu for falar de classificação. Eu vou falar um pouco mais desses 3 domínios, que é o que a gente, na verdade, é o que a gente trabalha hoje, né? Lembra que eu falei na primeira aula sobre o sistema de 5 reinos, né? Que eu falei sobre o nome da disciplina e tal. E agora aqui a gente está falando do sistema de 3 domínios, que é o sistema que a gente utiliza hoje, né? Então, é o sistema onde se divide os procariontes e eucariontes. Na verdade, voltou-se ao que era antes, né? Só que houve uma readequação daqueles 5 reinos dentro desses 3 domínios, né? Então, aqueles 5 reinos, eles estão aí nesses 3 domínios, readequados, né?
Então, eu tenho os procariontes e os eucariontes. Na verdade, então, esses 3 domínios nada mais é, né, do que o sistema que divide procariontes e eucariontes, tá? Procariontes, eu tenho as eubactérias, todos esses grupos que vocês estão vendo aí, nesse cladograma. As árqueas, veja que todos partindo de um ancestral comum, né, um ancestral universal. E os eucariontes, os eucárias, certo? Também todos esses organismos que estão aí, ok? Então, uma das coisas que eu sempre falo, vocês já tiveram essa aula com a professora, eu não sei quem é a professora de vocês agora, mas vocês já tiveram essa aula sobre diferenças de algas eucarióticas e procarióticas. Na verdade, eu só coloco um pouco aqui para a gente ilustrar, né, para vocês relembrarem, mas eu sei que nessa altura do campeonato vocês sabem o que é uma célula eucariótica e o que é uma célula procariótica e a diferença entre elas. A diferença básica entre uma e outra é a presença do núcleo, né, da membrana nuclear. Eu tenho nas células eucarióticas, elas possuem um núcleo verdadeiro, separado da célula, né, com as suas membranas lipoproteicas, né, separando aquele núcleo, protegendo aquele núcleo. O núcleo ele tem toda uma estrutura diferenciada. E uma célula procariótica, ela tem o material genético dela dissolvido pelo citoplasma, né, solto no citoplasma, sem que haja uma membrana isolando aquele material genético, certo? Então, aqui eu só fiz uma tabela para a gente ver semelhanças e diferenças entre esses dois tipos de células, só para relembrar vocês. Então, semelhanças, ambas possuem membrana externa, ambas possuem material genético e ambas estão em contato com o citoplasma. Essas são as semelhanças, né? Possuem citoplasma e suas organelas. E as diferenças, né? Envoltório nuclear nas eucarióticas está ausente, nas procarióticas, desculpa, está ausente, e nas eucarióticas está presente. O DNA, o material genético, nas eucarióticas, nas procarióticas é um circular nucleoide, enquanto que nas eucarióticas o material genético ele é linear, formando um núcleo, enquanto na procariótica eu chamo de nucleoide, né? As procarióticas, em relação às organelas, estão ausentes, enquanto que nas eucarióticas estão presentes, cada uma com uma função, aquelas organelas todas que a gente já conhece. E com relação ao citoesqueleto, as procarióticas é ausente, enquanto que nas eucarióticas esse citoesqueleto está presente. Então aqui, né, eu falei que eu ia falar mais para frente sobre a classificação dos organismos, né? Só dei uma adiantada lá naquele sistema de 3 domínios para vocês. Então, veja só. Como eu falei na primeira aula, né, os biólogos eles precisam dessa classificação, né? A gente trabalha com a descrição de organismos, dada a grande biodiversidade que a gente tem, então a gente tem que descrever esses organismos e depois classificar esses organismos, dar nome a esses organismos, tá? Então, no século XVII, né, nós tínhamos o sistema de dois domínios, né, apenas dois domínios, era Animalia e Plantae, né, de acordo com Linneu. Então, ele dividia os organismos em o que não é planta é animal. E por conta dessa classificação, foi toda aquela história que eu falei para vocês em relação aos fungos, tá? Por isso que sempre fungo foi colocado dentro do reino das plantas, né? Porque apesar dele ser heterotrófico, eles são sésseis, como as plantas, eles não se movimentam. Então, lá atrás, veja lá, no século XVII, ele já foi colocado dentro do reino Plantae. Depois, no século XIX, nós tivemos o sistema de 3
reinos, né? De 3 reinos. O reino protistas, que surgiu, né? E permaneceu o plantae e o animalia, né? E nesse reino protistas foram incluídos os protozoários e as algas. Por quê? Evidentemente, se observou que as algas não eram plantas. Então, elas precisavam ficar num reino separado. E aí elas foram colocadas no reino protistas. Na década de 60 e 70, ficou estranho que as bactérias ficassem no reino protistas, porque no protista tinham as bactérias ciano, que eram as que faziam fotossíntese, e os protozoários e algas. Mas as cianobactérias, elas deveriam, as outras bactérias que não eram as cianobactérias, eram as bactérias que não faziam fotossíntese, elas tinham que ficar num reino separado. Criou-se então um reino chamado Monera. E o reino Plantae foi quando, na década de 60 e 70, foi quando os fungos foi criado um grupo só para eles, né? Esse sistema de 5 reinos é o sistema que a gente falou no início, na primeira aula, né? Que foi o sistema de Whittaker, né? Onde ele já tirou fungos de dentro de plantas, porque eles já evidenciavam que os fungos precisavam de um reino específico para eles. Depois, na década de 60 ainda, mas 1965, o Woolsey criou um sistema de 6 reinos. O reino Monera, ele sofreu também uma divisão. Ele foi dividido em eubactérias, que eram as bactérias verdadeiras, e as arqueobactérias, que eram aquelas bactérias mais primitivas, e eram as bactérias que suportavam grandes temperaturas, por exemplo. Então, essas bactérias, elas foram colocadas dentro deste reino, né, das arqueobactérias. Então, o reino Monera, ele foi subdividido, tá? E depois, então, na década de 80, o Woolsey também, ela fez o quê? Ela pegou protistas, fungi, plantas e animais e colocou tudo dentro de um reino chamado Eucária. E o reino que era Monera, que já foi subdividido, ela dividiu em bactérias e arqueias, né? Que já estava meio que dividido isso anteriormente, por ela mesma, né? E aí criou-se, então, o sistema chamado sistema de 3 domínios, certo? Eu acho que esse slide, ele mostra bem certinho, né? Como foi a evolução, né? Como eram as tentativas de classificar os organismos, né? Então, aqui é uma outra forma de mostrar para vocês o sistema de 5 reinos que a gente utilizou durante décadas, né, dentro da biologia. E aí eu mostro aqui para vocês, é a mesma coisa que eu mostrei no slide anterior, né, como é que esses 5 reinos estão distribuídos dentro dos 3 domínios de Woolsey. Então, eu acho que ficou bem claro isso, né? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns organismos, né? Então, domínio bactéria, né? Aqui, que a gente vai estudar nessa disciplina, que são as cianobactérias. Ah, professor, mas por que cianobactéria eu estudo dentro de botânica, né? Porque elas fazem fotossíntese. Então, elas são analisadas dentro da disciplina de botânica, porque elas fazem fotossíntese. Certo? Então, e porque elas são, na verdade, o ancestral comum das algas, certo? E aí o domínio Archaea, né, mostrando alguns pesquisadores coletando essas bactérias que existem nesses lugares inóspitos, né, onde só elas estão, então elas são extremamente resistentes, são simples na sua organização, porém extremamente resistentes, altamente eficazes, eficientes, né? E mostrando aqui, né, o domínio Eucária, então nós temos no domínio Eucária o reino protista, Animalia, Fungi e Plantae, que é o que nos interessa mesmo, né? Então, mostrando para vocês aqui a grande diferença morfológica
tudo isso que vocês estão vendo nesse slide, todos esses organismos, eu chamo de algas. Né? Por isso que quando eu chamo alga, é um termo artificial, né? Como eu disse na primeira aula, ele não tem a função, não tem o objetivo de passar nenhuma característica taxonômica de um grupo, não. Apenas de falar que esse grupo compreende uma série de organismos com formas totalmente diferentes, com formas de se reproduzir totalmente diferentes, né? Micro e macro, e fazendo parte do fitoplâncton, ou então fazendo parte das macroalgas e fazendo parte das zooxantelas, né? Que nós vamos falar sobre isso, e fazendo parte dos recifes de coral. Então, tudo isso eu chamo de alga. O reino Animalia também, né? Protostômios e deuterostômios, que hoje é dividido dessa forma, não é isso? Então, veja a diversidade imensa que nós temos, né? Organismos muito pequenos, com diferenças, muitas diferenças, né? Muitas características diferentes, né? O reino Fungi também, com uma diversidade imensa, né? Desse reino. E o reino Plantae, que é subdividido dessa forma, né? Nós temos aqui as plantas vasculares, né? Não vasculares, que são as briófitas. Nós vamos falar delas, porque é não vascular, porque não possuem sistema de envio de água, né? De troca de água. Então, essas plantas, elas precisam ser diminutas. Nós vamos falar sobre isso exatamente porque elas não possuem esse tecido diferenciado de xilema e floema, como a gente vê nas angiospermas, por exemplo, né? As pteridófitas, que já são plantas vasculares, a gente já tem um sistema de vascularização das pteridófitas, que seria xilema e floema, ainda que rudimentar, né? Não totalmente organizado, mas já mais organizado, por exemplo, do que as briófitas. Nós vamos falar sobre isso nessa disciplina, né? Todas as características. As gimnospermas e as angiospermas, né? As gimnospermas, que são aqueles pinheiros do Paraná, né? Aqueles pinheiros bem altos do Paraná, as cicas, né? Ginkgo biloba e etc. E as angiospermas, que são todas essas que a gente vê, as frutíferas, né? Todas as que têm caule, folha, flor, fruto, semente, são chamadas de angiospermas, né? Então vejam que todas elas partiram de um mesmo ancestral comum e foram havendo ao longo do tempo, né, uma diferenciação entre esses grupos, né, em relação ao seu surgimento e às suas características. Muitas dessas características e dos seus comportamentos em função das características da Terra naquele momento em que esses organismos surgiram. Então, de briófitas, né? Esses termos eu acho importante que vocês memorizem esses termos, tá? Eles são bastante importantes, mas você não precisa decorar, porque eles já são intuitivos, né? Você não precisa decorar. Então, o grupo externo, que eu chamo, são as algas verdes, né? As algas formam um grupo externo, né? Não são classificadas como plantas. Depois a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? As algas verdes já estão no reino Plantae hoje. As briófitas, né? A partir de briófitas até angiospermas, eu chamo de embriófitas, porque eu tenho um embrião, por isso que são chamadas de embriófitas, né? De pteridófitas para angiospermas, eu tenho as traqueófitas, ou seja, são aquelas que possuem sistema vascular, xilema e floema, mesmo que rudimentar, mas já há uma diferenciação, né? E de gímeno para angiosperma, eu chamo de espermatófitas, que são as plantas que produzem sementes, tá? Então, de algas verdes para briófitas ao longo da evolução, elas apresentaram gametângios revestidos por células estéreis, né?
e embriões retidos dentro do gametângio feminino. Essas foram as apomorfias que surgiram durante o período evolutivo, tá? Entre briófitas e pteridófitas, a grande apomorfia, a grande novidade evolutiva foram os vasos condutores de seiva, de xilema e floema, que surgiram nas pteridófitas, ainda que rudimentar. Nas briófitas, já havia uma tentativa. Nós vamos ver alguma coisa no sentido de querer já ter uma diferenciação celular para tentar formar esses vasos condutores. Ah, professor, e por que a senhora está falando tanto de vasos condutores? Por que é tão importante falar de vasos condutores? Porque a presença desses vasos condutores, eles foram importantes no processo evolutivo, porque foram graças a esses vasos condutores, essa diferenciação celular, que propiciou com que essas plantas pudessem sair daquele ambiente totalmente aquático em direção à terra e ocupar o ambiente terrestre que não tinha plantas, né? Nós tínhamos fitoplâncton, por isso que uma coisa equivocada é dizer que o pulmão do mundo é a Amazônia, né? Então a gente viu muito isso o ano passado com as queimadas que ocorreram, né? Infelizmente, que ocorreram tanto no Pantanal como na Amazônia, né? E que a gente via assim as pessoas repetindo isso sistematicamente, né? Dizendo que a Amazônia é o grande pulmão do mundo. Não, na verdade o grande pulmão do mundo são os oceanos, de onde tudo começou, né? Que agora vocês já viram aí que tudo começou dentro dos oceanos, né? Com aquele fitoplâncton, com aqueles produtores, né? E que a partir daí, essas plantas, conforme esses recursos foram diminuindo e aquele ambiente, né, bastante estressante, né, das ondas, dos ventos, das marés, como eu falei para vocês, né, naqueles costões rochosos, então essas plantas, né, essas algas, o grupo de algas verdes, que depois a gente vai falar, dois grupos dentro das algas verdes, eles começaram a tentar ter características que possibilitassem a saída deles da água, né? Então as briófitas surgiram, né? As briófitas surgiram de uma derivação em função de uma pressão do meio ambiente. Essa derivação deu origem às briófitas. E aí essas briófitas também, elas foram para o ambiente terrestre, mas ainda tinham muitas dificuldades de estar no ambiente terrestre. Porque o ambiente terrestre, ele é muito mais dificultoso de ser mantida uma planta no ambiente terrestre do que dentro do ambiente aquático, totalmente aquático, né? Porque uma planta dentro de um ambiente totalmente aquático, ela não vai passar problema com água, porque ela está totalmente no ambiente aquático. Agora, na terra, né? No ambiente terrestre, ela vai precisar de água. E essas, tanto as briófitas como as pteridófitas, a parte de reprodução delas só é possível se elas estiverem num ambiente próximo que tenha água. Por isso que elas são plantas que ocorrem em ambientes como cachoeiras, né, ambientes bastante úmidos, né, e depois eu vou falar um pouco sobre a diversidade e a distribuição delas geográfica, né? Inclusive aqui, quando a gente fala de caatinga, eu vou falar sobre elas, tá? Em alguns locais onde a gente pode encontrar, mesmo aqui, nessa região tão seca, né? Então, de pteridófitas para gimnospermas, a grande novidade evolutiva foram as sementes. Algas a gente não fala em sementes, não fala em fruto. Briófitas também não, pteridófitas também não. Em gimnospermas a gente fala em sementes, né? E em angiospermas a gente fala em flores e frutos. Então, esse cladograma, ele é bastante didático, né? Porque ele mostra todos os grupos vegetais que existem, né? E as apomorfias que foram surgindo, e em função dessas apomorfias, esses nomes diferentes que se dá para esses grupos, tá? Porém, eu faço uma ressalva para que a gente não acredite que a evolução é um processo linear, como esse cladograma mostra.
Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que é para o aluno não entender esse cladograma como um processo evolutivo que ocorreu dessa forma. As algas verdes deram origem às briófitas deram origem às pteridófitas. Eu já vi pessoas repetindo essas frases. Deram origem às pteridófitas, que deram origem às gimnospermas. Gente, as pteridófitas, é impossível as pteridófitas terem dado origem às gimnospermas. Elas são extremamente diferentes. O que a gente diz é, dentro do processo evolutivo, dentro de um período evolutivo da Terra, houveram pressões ambientais, né? Então essas pressões são grandes e quando ocorrem essas pressões ambientais, elas forçam alguns organismos a desenvolverem estruturas para que eles possam sobreviver àquelas pressões que eles estão sofrendo. E quem não consegue sobreviver àquelas pressões, eles são eliminados, aquele grupo é eliminado. Então, dentro das algas verdes, alguns grupos já se diferenciavam, né? E provavelmente esses grupos, eles derivaram ao longo do tempo para que essas plantas pudessem sair da água e começarem a ir em direção à terra. Então, o período evolutivo, que eu digo sempre para os meus alunos, é um período de independência da água, de onde tudo começou. Então, plantas que são totalmente independentes da água, né? Esse é o processo evolutivo. Quando eu chego, quando eu estou em algas totalmente aquática, briófitas, parcialmente, pteridófitas, parcialmente, mas já mais resistente a ambientes mais quentes, ambientes com menos água, né? As pteridófitas. Gimnospermas, elas é uma derivação completamente diferente, né? A gente vai falar um pouco disso. E as angiospermas, né? Mas que são totalmente independentes da água. Porém, elas também precisaram desenvolver algumas características para poder estarem distantes da água, né? Quando eu falo em sementes, né, eu falo de um embrião que está dentro de uma cápsula formado, né, fechadinho, protegido, exatamente para ele suportar ambientes que não vão ter água. Então, o nosso processo evolutivo, esse processo evolutivo das plantas é muito interessante da gente observar sob o ponto de vista hídrico, né? No momento em que eu tenho uma grande quantidade, organismos dentro da água totalmente e conquistando o ambiente terrestre, conseguindo ficar totalmente distante do ambiente terrestre. E quando eu faço esse raciocínio evolutivo de independência da água, eu chego num ambiente onde a gente está, que é o semiárido, né? Aqui nós temos um período, fazendo um parênteses aí, né? Nós temos um período aqui de 8 meses, mais ou menos, sem chover, né? E essas plantas da caatinga, elas conseguem sobreviver a esses 8 meses sem chover. Então, eu tenho uma pressão do meio, uma pressão ambiental muito feroz, né? Muito forte, que é não ter chuva. E aí essas plantas, elas possuem características para driblar e conseguirem sobreviver a um local como esse. Então, quais seriam essas características? Por exemplo, elas perdem as folhas. Elas são chamadas de plantas caducifólias, né? Caducifólias porque quando elas percebem que está começando esse período que não vai chover, elas perdem as folhas, porque é pelas folhas que as plantas perdem água. Então, se elas perderem as folhas, elas vão perder menos água, certo? Então, elas perdem as folhas, elas diminuem o metabolismo, é como se a mata, a caatinga, ela hibernasse, ela diminuísse o seu metabolismo, ficasse ali quietinha para sobreviver a esse período de escassez hídrica, né? Ela se prepara para, assim que a chuva
vier no período que a chuva chegar, então ela florescer, frutificar e deixar descendentes férteis num período de 4 meses, de 3 a 4 meses, a depender da época, né? Então ela tem um curto período de tempo para poder perpetuar a espécie. E tem um tempo longo onde ela fica reservada ali, em stand-by, que a gente fala, né? Então veja que adaptação, né? Dentre outras adaptações, né? Modificação das folhas em espinhos, para diminuir a superfície de contato, como eu falei para vocês, os estômatos, que são estruturas onde você tem a troca gasosa e a perda de água para a natureza. Esses estômatos, eles estão nas folhas, então essas plantas, elas se enrolam, né? Formam um espinho, que é uma modificação da folha, a gente fala uma modificação da folha em espinho, e aí elas perdem, né? Diminuindo a superfície de contato, elas têm menos probabilidade de perder água para o meio. Então, existem diversas adaptações, eu falei de algumas adaptações, mas existem diversas adaptações dessas plantas para elas conseguirem sobreviver, né? E foi dessa forma, né, a partir dessa forma que todos esses grupos foram aparecendo. Eles não apareceram todos ao mesmo tempo geológico da Terra, né? Eles apareceram em tempos diversos da Terra. E a gente não pode esquecer que o tempo geológico, né, que a Terra ela passou por diversas modificações ao longo do tempo geológico, né? Ela aqueceu muito, ela esfriou muito, né? A Terra já congelou, a Terra já teve aquecimento. Então, esses organismos, eles vão se adaptando a essas modificações da Terra, e os que conseguem perpetuar, os que conseguem desenvolver características, esses continuam. E os que não conseguem, conforme essas pressões vão ocorrendo, eles vão desaparecendo, eles vão sumindo. Então o processo evolutivo ele ocorre o tempo todo? O tempo todo. Nesse momento que a gente está aqui vendo essa aula, está existindo um processo evolutivo nas plantas. E em nós também, né? E em nós também. Então eu tenho lá fora uma pandemia, eu tenho um vírus, né? Onde algumas pessoas não conseguem sobreviver àquele vírus e vêm a falecer, e outras pessoas conseguem sobreviver ao vírus. Outras pessoas conseguem sobreviver. A gente ainda não sabe qual é o mecanismo para isso. Parece que existe uma relação genética, né? Então, algumas pessoas são mais refratárias ao vírus, então a célula dela não tem aquela chave fechadura, o vírus chega, ela não reconhece, não deixa ele entrar, porque todo vírus ele precisa de uma célula saudável para ele proliferar, né? Então ele chega ali, bate e não consegue entrar, porque ele não consegue se ligar, não tem essa chave fechadura para ele se ligar, e outras pessoas ele consegue se ligar. Parece que existe alguma coisa relacionada com isso, porque só assim a gente consegue explicar porque algumas pessoas convivem com outras que estão com Covid e não pegam a doença, né? E outras pessoas pegam a doença e falecem, e outras pegam a doença e tem alguma coisa muito sutil, muito simples, muito fraca, né? Não chega a ser grave nem nada. Então, essas diferenças mostram como os organismos são diferentes uns dos outros, né? Nós somos resultados de muita genética, de muita mistura, de muito crossing over, né? Eu sou resultado da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, né? E assim sucessivamente. Então eu vou adquirindo características que são passadas de pai para filho e que vão possibilitando que eu exista, e assim é a evolução. E isso ocorre na natureza em todos os organismos. Entenderam? Então, só que em tempos geológicos diferentes. Nós estamos todos agora num tempo geológico, passando por um processo de uma pressão ambiental, que é o Covid, é uma pressão ambiental, né? É um vírus, é uma coisa natural. Poderia ser a Terra com um momento mais longo de noite, por exemplo, né? A gente poderia estar aí
né, sei lá, um período onde a gente ficasse mais tempo no escuro, né? Então tudo isso poderia estar acontecendo como uma pressão do meio, mas nós estamos vivendo uma pressão do meio como o vírus, que é uma pressão natural do meio, né, no meio ambiente, tá certo?